Aí a gente chega no outro lançamento, que é o que o pessoal tem medo. Nossa, lançamento oblíquo. E de verdade, assim, sendo o mais sincero possível, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem por que ser mais fácil, não tem por que ser mais difícil. É a mesma coisa. Como que funciona isso? Ó, eu vou separar em dois tipos, tá? Então vou fazer primeiro o nivelado. Como assim o nivelado? O nivelado é que ele sai de uma altura e volta na mesma altura daí, tá? Então bora lá, fazer um chãozinho. Aqui, quanto maior você fizer, melhor, tá? Mas deixa um espacinho para você escrever as equações também. Enfim, ó, eu vou pegar, pode ser aquela mesma partícula que tem uma massinha M aqui, e a gente vai jogar ela. Então eu vou jogar ela para cima e para o lado ao mesmo tempo, com uma certa velocidade inicial. Beleza, o que eu espero que aconteça de início? Ó, ela vai subindo e vai indo para a direita, ela vai subindo e ela vai indo para a direita. Só que ela não sobe para sempre, né? A gente até já viu o lançamento vertical. Ela chega num ponto culminante, olha esse nome, e depois ela desce, né? Aí ela chega ao chão mais uma vez. Essa visivelmente, né? Isso aqui não tem nem como falar que não vai ser uma parábola. Mas enfim, de novo, vem perguntando. E assim, se eu falar para você, ó, uma laranja é igual a um abacate, você vai falar, você tá louco? É exatamente isso que eu quero ouvir de vocês. Isso aí é metade de uma circunferência? Você tá louco? Não, é uma parábola. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa de comparar a laranja com o abacate. Tem nada a ver. Comparar a parábola com circunferência também não tem nada a ver, tá? Ele faz isso, né? Ele tenta te induzir ao erro. Ele traz o desenho bonitinho, nossa, coisa linda, e fala, ó, isso aí é metade de uma circunferência. Eu falo, nossa, mas tá na cara, que desenho, tá perfeito. E vai e tama no, né? Então não, tá? Não. Beleza. Aí igualzinho, ó, a gente vai separar em dois eixos. Eu vou usar a mesma cor. Vermelho, eixo X. Então, tudo que eu vou fazer no eixo X, eu vou fazer em vermelho. Então, ó, lembra que a gente tem um vetor inclinado? O que a gente faz com o vetor inclinado? A gente decompõe. Então, vai aparecer, ó, um Vx, né? E vai aparecer um Vy. Só que aqui, ó, você já viu que ele vai andar uma certa distância até ele voltar, né? Também é um X. Só que daí, para diferenciar do lançamento horizontal, geralmente a gente chama de X que ele alcançou. Então, X de alcance. Tem gente que chama de A, pode ser, eu gosto de X. XAL, X de alcance, o chão. O que mais? A outra componente é uma componente Y, né? Então aqui vai ter uma componente vertical para cima, que eu já vou colocar V0Y. E a primeira coisa para você ir pensando, olha só, por que tem 0 no Y e não tem 0 no X, se são velocidades iniciais? Já vai pensando nisso daí. Importante, né? Ele vai alcançar uma altura máxima. Então você vem aqui, ó, no ponto culminante e você escreve a altura máxima. Beleza? Então legendinha aí, ó. Hmax é a altura máxima, a maior altura que ele atingiu, e XAL é X de alcance, é o X que ele alcança. Certo? Eu vou desenhar mais em algumas posições, tá? Então vou colocar a partícula aqui. Vou colocar a partícula aqui, lá em cima, e depois nos pontos simétricos, ó. E esse aqui de baixo também. Certo? Tranquilo? Aí deixa eu colocar o efeito que a gente fez, né? Então aqui estava subindo, indo para a direita, aí depois ele começa a descer. Ah, vai falar desse efeito, tá perfeito, né? Sim, então beleza, ó. O que a gente faz, né? Apareceu um lançamento, apareceu o movimento de uma partícula que contém mais de um eixo, separa em dois eixos. Eu vou ter que te dar um ângulo ali, eu vou escolher um lugar, tá? De novo, não é de decorar, não é a altura máxima, é V0 quadrado, sendo quadrado de delta dividido por 2G. Só que daí o alcance vai ser V0 quadrado, seno de 2... Não, essas coisas a gente chega, a gente conclui, tá? Vamos lá, ó. Aqui a gente tem um ângulo, eu estou colocando aqui embaixo, porque é o caso mais comum, tá? Mas ele pode colocar em relação ao vertical também, sem problema algum. Primeira coisa que a gente faz então, ó, essa velocidade ela é inclinada. Sendo inclinada, então existe uma decomposição. Então você vem aqui do ladinho comigo e você faz a decomposição daquele vetor. Lembra da historinha? Tá com, tá cosseno, tá sem, tá seno. Pronto, é isso.
Concorda que o Vx está junto? Sim, se o Vx está junto é porque ele é cosseno. Concorda que o Vy está sem, está separado? Então o V0y é seno. O professor ainda não explicou porque tem 0 em um e não tem no outro. Então calma aí, a gente vai chegar lá. Então ó, o Vx é cosseno e o V0y é seno. Beleza, agora vamos lá. Tudo que acontece no eixo x e depois tudo que acontece no eixo y. Então vamos por partes. Deixa eu já jogar um pouco para cá, para fazer caber ali que o eixo y vai ter bastante coisa. Beleza, igualzinho a outro, ó. No movimento, quais são as forças que fazem ele se movimentar? Lembra que quando eu falo no movimento é depois que eu joguei e antes dele bater no chão, né? Imediatamente após eu jogar ele e imediatamente antes dele chegar no chão. Não tem a minha força mais, né? Não tem mais minha força. Ele continua indo para a direita por inércia, né? Movimento de uniforme, só que daí ele sobe e depois desce porque existe uma força peso, que nem no outro caso. Então, de novo, ó, no eixo x não tem força, a força é zero. Portanto, né? Então não tem aceleração. Então a aceleração no eixo x vale zero. Consequentemente, se é um movimento, então tem velocidade, né? Porque é movimento, só que é um movimento sem aceleração. O que eu posso falar sobre ele então? Que ele é um MRU, certo? Igualzinho o outro. E se é um MRU, só tem uma equação. Qual que é essa equação? S igual a S0 mais V vezes T. Consequentemente, igualzinho lá na outra, ó, vou considerar o espaço onde eu joguei como sendo zero, ó, S0 é zero. O S0 é zero. E, portanto, como que fica a nossa? Ó, eu vou colocar, então, quem que vai ser o x de qualquer posição? Porque o x ele tem que ser o tempo total daí, né? O x de qualquer posição vai ser igual a velocidade dele no eixo x, já que eu estou no eixo x, que é quem? Vx, vezes o tempo, né? Aqui faltou um risquinho, vezes o tempo. Certo? Tá, e se for o x de alcance? Ué, você vai usar o tempo total daí, né? Porque, ó, se eu usar 1 segundo, vai estar aqui. Se eu usar 2 segundos, vai estar aqui. Se for o tempo total, aí vai ser o x de alcance. Tá? Mas eu vou deixar pronta depois. Beleza? Então, essa aqui é a equação aí do eixo x. Tá vendo que é de decorar ela? Não, né? Não, é um sorvete só manipulado. Você consegue fazer rapidamente. Próxima. Outra coisa, né? Você viu então que no eixo x foi considerado que para a direita é positivo, né? Então para a direita mais. No eixo y, o que a gente tem no eixo y? Beleza, primeira coisa, vamos adotar um referencial. E é a mesma história do lançamento vertical. Se você adotou uma coisa, vai com ela até o final. Essa frase é importante, tá? Essa frase é importante para qualquer coisa na sua vida. Se você adotou alguma coisa, você vai com ela até o final, beleza? Não deixa ninguém na mão. Então, se você colocou que para cima é positivo, vai para cima positivo. Se você adotou que para baixo é positivo, vai que para baixo é positivo. Mas é mais fácil colocar para cima mais, tá? Mas você coloca do jeito que você quiser. Se quiser dificultar, vai lá. Beleza. Tem força nesse eixo? Tem. Qual que é a força? É o peso. Só agora você está vendo que, olha a diferença, ó. No lançamento horizontal, a gente considerou, cadê? Que para baixo era positivo, né? Para baixo sendo positivo. Então o peso ficou positivo. Só que agora, como a gente jogou ele inicialmente para cima e eu adotei para cima positivo, eu sou obrigado a colocar o sinal de menos. Então é o menos peso. Certo? Quem que vai ser então, né? A força resultante é massa vezes a aceleração, a força peso é massa vezes a gravidade. Consequentemente, agora troca para o azul. A massa, de novo, ó, não interfere. Então, a gente vai ficar com a aceleração do eixo y igual a menos a gravidade. Tem aceleração de novo? Tem. A aceleração é constante? É, né? Porque a alturas normais, de novo, alturas normais, a gravidade é constante. Então, se a gente tem um movimento com a aceleração constante, a gente tem um MRUV. Professor, mas é retilíneo? De novo, né? Como é só eixo X, só no eixo X é retilíneo. Só no eixo Y, só no eixo Y é retilíneo. O movimento total, o movimento resultante é o que a gente conclui aqui, né? É um arco de parábola.
Certo? Beleza? Com isso, ó, não é de decorar, é você pega as equações básicas e o resto vem. Deixa eu só colocar uma informação que eu não coloquei ainda, ó. Você viu aqui que no eixo x é MRU, né? Qual que é a velocidade dele? É Vx. Então você vem, ó, em qualquer ponto ele sempre tem o quê? O mesmo Vx. Em qualquer ponto ele tem Vx. Primeira coisa, então. Isso é lógico, só que a gente acaba marcando sem querer na hora da prova por, sei lá, por bobeira. Você jogou alguma coisa, ela subiu e ela desceu, né? Indo sempre para a direita. Pergunta, vê se faz sentido isso para você não esquecer nunca mais. Em algum momento, a partícula ficou parada? Não, ela sempre foi para a direita, né? Beleza, no eixo Y ela subiu, freou, depois ela desceu. Tá, beleza, mas perguntei, ela ficou parada? Não, ela sempre foi para a direita, então ela sempre teve o mesmo Vx. Então, se vier frase tipo, no ponto mais alto a velocidade é zero, de novo, a palavra velocidade sozinha é velocidade total. Então, ele não ficou parado em nenhum momento, então não faz sentido nenhum essa frase, então está muito errado. Tá? Agora, se ele falar componente vertical, aí beleza, a gente vai ver agora. Tá? Continuando, ó. Então, se é um MRUV, a gente vai colocar as equações principais. Quais são elas? V igual a V0 mais A vezes T. O que mais? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E V quadrado, V0 quadrado mais 2A vezes ΔS. Também conhecido como Torricelli, né? E a gente vai substituir. Como assim? Ó, lembra que agora são velocidades em eixos diferentes. Então, sempre que tem o V, você coloca Y, ó. Você coloca Y. E no lugar do espaço, vai colocar a altura depois, né? Mas beleza, ó. Vamos lá. Por partes. O que eu vou ter que fazer? Primeira coisa. A aceleração a gente conhece, né? A gente vai colocar. Quem que eu vou colocar aqui? A gravidade, só que ela negativa, né? E o que mais, ó? Como a gente está no nivelado ainda, esse S0 eu vou deixar zero. Tá? Então, no nivelado, ele partiu de um ponto e vai voltar para o mesmo ponto. Deixando elas finais, então. Você tá vendo? Não é de decorar. A primeira, lá em cima, ó, vai ficar Vy igual a V0y menos GT. Pronto, tá feita a equação. A próxima vai ficar H igual a V0y T, aí menos GT quadrado, isso aqui dividido por 2. E a próxima vai ficar igual a... Deixa eu já puxar essa equação um pouquinho para cá, porque possivelmente minha cara deve estar ali. Aí, beleza. E a outra vai ficar Vy ao quadrado, né? Vou tirar o quadrado ali já para passar para o outro lado. Vy vai ser igual a V0y menos 2g, aí a variação de altura. Isso aqui dentro de uma raiz. Beleza? Então, ó, essas aqui são as equações para qualquer ponto, para qualquer instante da trajetória. Você pode calcular o Vy em função do tempo, o Vy em função da altura, ou a altura em função do tempo também. Tá? Só que daí, ó, igualzinho a gente fez no outro, tá? Eu vou até pausar aqui para a gente poder continuar daqui a pouco. Igualzinho a gente fez no outro. O que a gente tem como informações importantes? No ponto mais alto, porque ó, ele vai subindo e freando. Por quê? Porque a velocidade era para cima e a aceleração era para baixo. Então, olha só, desenhando as velocidades. Ele tinha um V0y, aí ele foi ó, subindo e freando. Subindo e freando. Até que chegou um ponto que, ó, isso aqui é um Vy, isso aqui é um Vy também. Até que chegou um ponto que ele não sobe mais, né? Ele chegou no ponto máximo. Então, nesse ponto aqui, o Vy vale 0. Então, é essa frase que você pode marcar. No ponto mais alto da trajetória, a componente vertical da velocidade é 0? A resposta é sim. Se ele escrever só a velocidade, não, tá? Depois que ele zerou a velocidade, ele pode descer, né? Só que como o movimento é nivelado, ele é simétrico. Como assim simétrico? Ele não tem perda de energia, né? A energia total é conservada. Então, se no início tinha V0y para cima, no final vai ter que ter V0y para baixo. Outra frase importante. E vocês estão vendo o tanto de pegadinha que dá para fazer? E ele faz. Independente da prova que você for, ele faz.
Você viu, né? Tem V0y para cima, tem V0y na chegada. Beleza. Então ele fala assim, ó, a velocidade de início do lançamento é igual à velocidade com que ele retorna ao solo, no lançamento nivelado. Aí você fala assim, pô, no nivelado é verdade? Né? A resposta é errada. Porque, de novo, ó, você vê uma palavrinha, ela tem tanto significado, tem que tomar tanto cuidado. Velocidade sozinha é velocidade total. Tá, beleza, isso aí eu já falei várias vezes. Só que velocidade sozinha é vetor, né? Então tem módulo, tem direção e tem sentido. É o mesmo módulo, né? De fato. Só que é a mesma direção? É o mesmo sentido? Não, né? Ó, mudou total. Então aqui você não pode marcar mais uma das frases, tá? Mas só para colocar também, né? Ó, ao você pedir a velocidade, aí você faz a total, ó, tem que ser a resultante, beleza? Então em qualquer instante do movimento você faz que o v quadrado, vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Então vou fazer para esses dois. Então em qualquer instante você pode fazer que o v quadrado, ele é o vx ao quadrado mais o v0y ao quadrado. Nesse instante, vai lá. Por que tem 0 no y e não tem 0 no x? Porque o x é constante. Sendo constante não tem inicial, né? A mesma em qualquer instante. E tem 0 no y, por quê? Porque ele varia daí. Certo, pessoas? Então, copia aí eu vou fazer agora as equações de altura máxima, equação do alcance, parábola de segurança, equação da trajetória. Mas o que eu quero que vocês tenham percebido aqui? Que é a mesma coisa, né? É separar em dois eixos e acabou. A gente faz com letrinha, né? Hoje a gente vai colocar com um númerozinho. Então, boa tarde, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula, a gente viu as equações principais do lançamento oblíquo. A gente vai ver as prontas agora. Então, a gente vai colocar aí o que acontece para a altura máxima, para o alcance, enfim. Bora lá, então, ó. Que a gente tem como informação importante? Que no ponto de altura máxima, a velocidade em y tem que ser zero, né? Então, vy tem que ser zero. O que a gente vai fazer então? Ó? As equações que tem vy dá para substituir. Onde? Ó, essa aqui embaixo tem vy? Tem, então a gente vai substituir. Essa aqui embaixo tem vy? Tem, então a gente vai substituir também. Tá? Então, ó, vou chamar essa daqui de primeiro asterisco e vou chamar essa aqui de segundo, tá? Para ser o mais organizado possível. Então, bora lá. Então, ó, no ponto de altura máxima, então no ponto de Hmax, a gente tem como resultado o vy sendo zero. Então, se você pegar a primeira equação, como que ela estava, né? Vy igual a v0y menos gt. Substituindo, ó, no lugar do vy coloca zero, o resto você copia. E para deixar ela bonitinha, a gente vai isolar o tempo. Então, ó, o termo negativo passa, fica mais, e a gravidade multiplicando passa dividindo. Então, o tempo vai ficar v0y, isso aqui dividido por g. Me dá um nome para esse tempo. É o tempo para ele subir até a altura máxima, né? Então, o tempo que ele estava subindo, é o tempo de subida. Então, esse ts aqui, ele é o tempo de subida. Só que daí, olha só, ó, como a gente está trabalhando no lançamento nivelado, tudo que acontece antes do ponto de altura máxima acontece depois, só que de maneira oposta, né? Então, olha só, no nivelado, tá? Isso é importante. Então, no nivelado, a gente tem que o tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida. Consequentemente, o tempo total, aí você pode chamar de tempo de voo ou tempo total, você que escolhe, tá? Eu prefiro total. O tempo total não é o tempo de subida mais o tempo de descida, mas não são iguais? Quando você tem uma coisa duas vezes, tem ela duas vezes, né? Então vai ficar duas vezes essa coisa. Portanto, o tempo total, ele vai ficar igual a 2 tempos de subida. E quem que é o tempo de subida? V0y dividido por g. Pronto, então esse aqui é o tempo total. Beleza? Então calculou o tempo de subida, multiplica por 2, você tem o tempo total daí. Então tá aqui o tempo total de voo. Beleza?
Agora, substituindo nas... Ah, professor, eu posso deixar V0 seno? Pode, mas que nem eu falei, não é sempre que ele vai deixar o ângulo lá. Então, o que você tem que saber aqui, ó? Que você vai fazer as equações no eixo Y, né? E você vai chegar na equação do tempo. Aí você vai usar a velocidade do eixo Y, tá? Decomposta já. A primeira coisa que você faz no exercício é decompor. Já a segunda equação, vamos pegar ela lá, ó. Como que era? Era VY igual a raiz desse cara aqui, né? Eu vou até deixar todo mundo ao quadrado, que já fica mais fácil, ó. VY ao quadrado, V0y ao quadrado, menos 2g. Aí, no caso, né, a variação de altura para esse ponto vai ser, vou colocar ΔH, depois eu coloco a altura máxima. Então, ó, no lugar do VY você coloca 0, o V0y você mantém, aí menos 2g, aí agora sim, né, para o caso em que o VY é 0, a variação de altura é a altura máxima. Consequentemente, ó, quem que vai ser minha altura máxima? Estou isolando ela. Ela vai ficar igual a o V0y ao quadrado, que passa fica menos, né? Ou esse termo aqui passa fica mais, você vai acabar cortando os sinais. Aí fica o V0y ao quadrado em cima e o 2g que está multiplicando passa dividindo. Então, a altura máxima é V0y ao quadrado sobre 2g. E nesse instante, se você comparar com as equações da aula passada, as equações do lançamento vertical, você vai ver que são as mesmas, né? Só que agora tem o quê? Agora tem o y, né? Porque são dois eixos. Beleza? Então, ó, essa aqui é o tempo de subida, essa aqui é a equação da altura máxima. A gente tem as equações prontas, então. Se lembrar, ótimo, você ganha tempo. Se não lembrar, não pula a questão. Você viu que não é complicado. É você usar MU e MUV e você consegue chegar nelas. Tá? Fechado? Combinado? Próxima. Eu vou demonstrar a equação do Chow, aí depois eu dou um apanhado geral aí nos slides, tá? Então, ó, vou colocar assim, estudo do alcance. Tá, existem duas formas de calcular o alcance. Quais são elas? Ó, separar os movimentos, que nem a gente acabou de fazer. Então, o que você faz? Ó, faz tudo no eixo Y. Aí você viu que no eixo Y dá para calcular quem? Dá para calcular o tempo total, né? Tá aqui o tempo total. Só que daí aí depois você vai para o eixo X. Lembra que o tempo é o mesmo nos eixos, né? Aí você vem aqui e calcula o alcance. Por quê? Para calcular o alcance, o x, você precisa do tempo total. E você acha ele no eixo Y, depois você volta ele no eixo X. Beleza? Ou você pode usar a equação pronta daí já. Onde eu vou pegar essa equação do x aqui, ó, que é x igual a Vx vezes o t. E, só que daí, né, a gente vai ter que colocar o AL e o tempo total. E o tempo total, ó, ele é 2V0y, isso aqui dividido pela gravidade, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, XAL e aqui o tempo total. E a gente vai substituir, né? Então, no lugar do tempo total, você vai colocar esse valor aqui. Bora lá, então, ó. O XAL vai ficar igual a Vx vezes o tempo total, que é 2V0y, a isso aqui dividido pela gravidade. Continuando, olha só, no nosso desenho, mas agora não importa, tá? Agora vai aparecer seno e cosseno juntos, né? Que agora não importa mesmo. O Vx não estava com, então o Vx é V0 cosseno. O Vy estava sem, né? Então o Vy ficava V0 seno. Aí tudo isso aqui dividido pela gravidade. Beleza, agora bora lá, ó. Quem que vai ser o x de alcance? Ele vai ficar V0 vezes V0, isso aqui é conhecido como V0 ao quadrado. E o que mais? Tem 2 vezes seno vezes cosseno, né? Aí isso aqui dividido pela gravidade. Apareceu um termo aqui muito importante, tá? Se quiser deixar assim, pode deixar, mas aí é difícil analisar ângulo máximo e tal, então dá pra gente melhorar. Apareceu esse termo aqui, ó. Lá na matemática, vocês têm a seguinte relação, ó, vou até fazer aqui do ladinho. Quando você tem seno de A mais B, isso aqui dá seno A cosseno B mais, mantém o sinal, né? Seno B cosseno A. No caso, se eu tiver seno de A mais A, o
que vai acontecer? Vai ficar seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Ou seja, vai ficar 2 seno cosseno. Ou seja, quando aparece duas vezes o seno vezes o cosseno do mesmo ângulo, isso é seno do arco duplo, né? A mais A aqui vai ser 2A. No nosso caso vai ser quanto? Vai ser 2θ, né? Então, ó, o x de alcance, ele fica V0 ao quadrado vezes o seno de 2θ, o ângulo que é multiplicado por 2, tá? Aí isso aqui dividido pela gravidade. Certo? Beleza? Então, ó, isso aqui você viu, né, que a gente fez o alcance máximo, né, o alcance geral, e isso para o lançamento oblíquo e o nivelado, né? Como isso aqui é no eixo X, eu vou colocar a equação em vermelho. Beleza? Agora vamos lá, vira matemática, né? Você tem uma função do tipo trigonométrica. Por quê? Porque tem um seno ali, né? Sendo uma função trigonométrica, ela vai variar dessa forma assim, né? Ela tem o máximo, tem o mínimo, enfim. Só que daí a gente está interessado em ter o maior alcance possível, né? Então, olha só, para ter o XAL máximo, qual que é a condição? A condição é que o seno de 2θ seja o maior valor possível de um seno, que é quanto? 1. Vai lá, trigonometria. Aonde que o seno vale 1? Vale em 90 graus, só que o ângulo é 2θ. Consequentemente, quanto que é o ângulo para ter o maior alcance? 45 graus. Então, no lançamento nivelado, para obter o maior alcance possível, o ângulo é 45 graus. Beleza? Quer deixar pronta? Vai lá então, ó. Quem que vai ser esse alcance máximo? Então aqui, ó, consequência. Então, alcance máximo, ele vai ser igual a XAL, aí vai ser V0 ao quadrado sobre G, né? Porque o seno vai ser 1, então vai ser V0 ao quadrado sobre G. Nem vou circular essa, tá? Essa aqui é a consequência. Então, x de alcance é V0 ao quadrado sobre G. Aí a gente tem uma relação que também é consequência, também não é de decorar. Quando a gente está com um ângulo de 45 graus, olha só que interessante, ó. A gente não tem a equação da altura máxima? Então, olha só, ó. Se a altura máxima for lançada com 45, o que vai acontecer? O V0y, ele vai ser o V0 vezes o seno de 45, certo? Quem que é o seno de 45? Ele é raiz de 2 sobre 2. Beleza, vou substituir então, ó. Quem que vai ser a altura máxima? A altura máxima vai ser igual a V0y ao quadrado. Então, ó, vai ser esse termo aqui ao quadrado, que é V0 ao quadrado, vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, fica 2 sobre 4, ou fica 1 sobre 2, né? Aí isso aqui dividido por 2G. Consequentemente, ó, a altura máxima atingida para 45 graus, a minha cara deve estar ali. A altura máxima para 45 graus vai ficar V0 ao quadrado, dividido por 2 e 2, né? Dividido por 4G. Olha só, é uma relação pronta, sim, né? Mas precisa decorar? Não, claro que não. Tá vendo que a altura máxima é V0 ao quadrado sobre 4G? E o alcance é V0 ao quadrado sobre G. Sim ou não? Sim, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Você tem uma relação. Aonde tem o V0 ao quadrado sobre G, você pode colocar o XAL. Então, você fica com a altura máxima, ela vai ser o quê? Ela vai ser o chau dividido por 4. Né? E isso quando é 45 graus, apenas. Tá? Então, o alcance ele é 4 vezes maior que a altura máxima. Quando é 45 graus. Certo? Beleza? Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para cima. Não vai dar. Mas enfim, a altura máxima é o XAL dividido por 4 para 45 graus. Beleza? Tranquilo? Então, ó, essa aqui é a equação do alcance. Com ele a gente chegou aí na equação para ter o alcance máximo. Consequentemente, vai lá, ó. Deixa eu criar mais um slide aqui. Agora, e se o nosso lançamento, ó, vou fazer igualzinho lá no outro, começando com equação da trajetória.
O que a gente faz na equação da trajetória? A gente some com o tempo, né? Outra palavrinha pode ser paramétrica. Vou só colocar, ó. Lembra que aqui ficou x igual a vx vezes o tempo? E agora eu vou ter que pegar a equação da altura em função do tempo. Vamos voltar lá. A altura em função do tempo é essa daqui, ó. Né? A altura em função do tempo é essa segunda aqui. Então eu vou escrever ela lá do ladinho, tá? H igual a... Aí aqui, ó, é importante, aqui eu tô fazendo desnivelado daí, tá? Então aqui, ó, já serve pro desnivelado. Aí você pode usar em qualquer um, desnivelado. Beleza, então ó, essa altura aqui ela vai ficar igual a H0, então estou deixando ele, aí mais V0y vezes t menos gt quadrado, isso aqui dividido por 2. Qual que vai ser a tarefa? Isolar o tempo em uma e substituir na outra, né? Porque a equação paramétrica some com o tempo. Na segunda equação você nem consegue fazer isso, né? Porque não dá para deixar o tempo sozinho ali, você tem que fazer uma básica para calcular. Então, ó, você deixa sozinho aqui na primeira, então vai ficar Vx dividido, x dividido por Vx, e você substitui na segunda. Então, bora lá, ó. A altura vai ficar igual a H0, aí mais V0y, que eu vou copiar, vezes o tempo, que é x dividido por Vx, aí menos g vezes esse cara aqui ao quadrado, ó. Então, x dividido por Vx, isso aqui ao quadrado, só que daí também tinha um 2, né? Vou colocar o 2 aqui. Continuando, como vai ficar? H igual a H0 mais, só para deixar bem bonitinho. O que é o V0y? V0 seno, aí vezes o x. O que é o Vx? V0 cosseno. Menos g vezes esse cara aqui ao quadrado, x ao quadrado, dividido por 2. Aí o Vx não é V0 cosseno? Sim, só que o V0 cosseno ao quadrado fica V0 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Por fim, para eu poder circular ela, porque é a equação final, deixa eu cortar um verde é legal. Então, ó, esse V0 com esse V0 aqui eu estou cortando, e ainda sobrou seno sobre cosseno, né? Então, olha só, a equação da trajetória é H igual a H0 mais seno sobre cosseno, que é a tangente, vezes x, aí menos gx ao quadrado, dividido por todo esse cara grandão aqui, ó. Se quiser ainda escrever secante quadrado ali, pode ser, tá? Eu não vou colocar, senão aí assusta mais ainda. Então pode deixar assim. Então tá aí, essa é a equação da trajetória. Professor, tem que saber decorar, mas criatura, eu já falei umas 30 vezes, não tem que decorar nada aqui, né? Se for necessário, aí você consegue chegar. Como que você faz? É só você isolar o tempo em uma e substituir na outra. Porque é a equação básica, né? Só substituída no lugar do t, x sobre vx. Tá, mas o que é importante dessa equação? Você está vendo que a altura em função do x é do segundo grau mais uma vez? Sim, além de ser do segundo grau. Você está vendo que esse termo do x ao quadrado é negativo? Se ele é negativo é porque é uma parábola com cavidade para onde? Para baixo. Então, é uma parábola com concavidade para baixo. Pronto, tá aí. Então, ó, função, de novo, do segundo grau. Então, isso aqui mais uma vez. De novo, né? Não é uma parábola inteira, então continua sendo um arco, tá? Um arco maior que o primeiro, mas é um arco de parábola. Certo? Beleza? Ou, precisa usar essa equação? Não. Né? Que nem eu até fiz um exercício hoje lá no grupo de dúvidas. O que você pode fazer? Trabalha com eixos separados. Faz tudo no eixo y, calcula o tempo, joga no eixo x. Tá? Se você quiser testar a equação, pode testar, vai dar na mesma. Só que eu reconheço, é uma equação feia, é uma equação grande, não há necessidade alguma de decorar, mas se você quiser usar, tá aí, é uma a mais. Beleza? Tranquilo? E para continuar, ó, eu vou criar mais uma aqui, vou falar de parábola de segurança, que é outra coisa também, que se dá para chegar numa equação bem grande, dá, mas não é necessário. É legal você entender o porquê que existe isso, ó. Imagina que a gente tenha
uma criança bem aqui no centro. Essa criança, ela tá com uma bolinha na mão. Mentira, tá com a bomba. Pronto. Beleza. O que vai acontecer? Essa criança, ela pode jogar essa bolinha para todos os lugares, né? Então ela pode jogar para a direita, para a esquerda, ela pode jogar para frente, para trás, para cima, né? Só para baixo que daí não compensa, mas enfim, ela pode jogar para vários lugares, tá? Imagina que a bomba não vai estourar, só acertar a cabeça de alguém mesmo. Aonde a gente tem que ficar para a gente de maneira alguma ser acertado por essa bomba? Por quê? Porque a criança, ela tem um limite, né? Ela consegue fazer um tanto de força, ela consegue dar uma velocidade para sua bomba, né? Então, no máximo, ela vai atingir algum lugar. Então, existe uma região que a partir dela você está protegido. E é o que acontece quando você, sei lá, está tendo um incêndio, aí chegam os bombeiros ali, eles deixam uma região de segurança para quê? A mangueira escapou, né? Vai na cara de alguém. Não, então tem aquela região de segurança exatamente para isso. Tá? Então, olha só, ó, quais são as possibilidades? As possibilidades são, fazer rosa. Você pode jogar ela para cima com um V0. Você pode jogar ela para a direita com um V0. E você pode jogar ela para a esquerda, colocar da outra mão daí, tá? Com um V0. Só que daí, como você está procurando a máxima, você vai colocar o ângulo para ter alcance máximo, certo? Então, olha só, vou traçar aqui um eixo de simetria. Então, tanto esse ângulo aqui quanto esse ângulo aqui devem ser quanto? Devem ser 45 graus. Beleza, agora você vai ter que usar tanto a aula passada quanto a aula de hoje. Vou começar com a aula de hoje, ó. Então, a 45 graus, ele vai alcançar o chau máximo. E quanto que vale o alcance máximo? A gente já calculou, né? Ele vale V0 ao quadrado dividido por G. Só que isso para a direita, eu posso fazer isso para a esquerda, né? A mesma coisa, tá vendo que é a mesma coisa? Sim, né? Porque ficou feio. Então, ele pode vir também, ó, o mesmo valor, só que daí para a esquerda. O que a gente faz, né? A gente vai centralizar essa criança no zero. Então, consequentemente, o que ele vai para a direita é positivo, o que ele vai para a esquerda é negativo, certo? E ainda, né? Ele pode jogar para cima, ó. Então, isso aqui pode ter uma altura máxima. Só que daí, se ele jogar para cima, isso aqui não é um lançamento oblíquo, né? É um lançamento vertical. No lançamento vertical, a gente até falou já, né? Vai ser o quê? V0 ao quadrado dividido por 2G, né? Isso aqui vem de Torricelli. V0 ao quadrado por 2G. O que a gente faz? A gente faz uma equação única. Uma parábola única, né? Então, ó, contendo a posição mais longe aqui para a esquerda, contendo a posição mais alta e contendo a posição mais longe aqui para a direita. Então, ó, isso aqui agora é uma parábola que, se você estiver fora, você não vai ser atingido por aquela bomba. Tá? Então, qualquer ponto fora não vai chegar. Tá? Pode acontecer o seguinte, vou fazer de cores diferentes. A pessoa jogou, fez isso aqui, ó, subiu, aí tangenciou lá e desceu. Pode ser feito isso aqui, ó, subiu, chegou bem pertinho lá e desceu. Ela não vai passar, tá? De maneira alguma, ela vai ficar sempre dentro dessa parábola de segurança. Se você quiser, se você tiver curiosidade, dá para chegar nessa equação? Dá. Quando? Se ele pedir, só, tá? Só se ele pedir. Você lembra que lá na matemática, quando você tem uma parábola desenhada, você pode chegar na equação dela. De que jeito? Ó, você tem lá um eixo Y, você tem o eixo X, você tem duas raízes, 2 e 3, né? Aí ele faz isso aqui, ó. Vou até fazer isso aqui com vocês. Ele passa aqui no 6 também, no 6 positivo. Tá, como que você chega na equação dessa parábola? Você faz assim, ó, o y é igual a x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Só que existem infinitas parábolas que têm raiz 2 e 3. Ela pode ser mais esticada, pode ser mais aberta, né? Então, a gente vai ter que colocar uma letrinha aqui antes. Eu costumo colocar k, tá? Uma constante k qualquer. Tá, como que a gente chega nele? Ó, faz aqui x menos 2 vezes x menos 3. Fica x ao quadrado menos 3x menos 2x, então dá menos 5x, aí mais 6. Como que você calcula aquele k que está ali fora? Ó, a sua parábola, ela não passa aqui no 6? Sim, né? Então, ó,
Aqui já apareceu 6? Já. Então, 6 positivo vezes quanto que dá aquele 6? 1, né? Então, no nosso caso, aquele k ali vale 1. Então, fica x ao quadrado, né? Menos 5x mais 6. Ah, e se você tivesse chegado aqui em 3, o que você faria? K vezes o 3 tem que dar aquele 6 que está aqui. Então, k seria 2. Certo? Então, ó, se você quiser, se você tiver curiosidade de chegar na equação, para deixar bem completo, o material de lançamento oblíquo mais completo do Brasil, daí, vou ter que colocar lá. Você pode fazer assim, ó. Que é v0 ao quadrado sobre g. Como que vai ser? Ah, o y dessa parábola em função do x vai ser igual a uma constante que eu não faço ideia ainda quanto vale. Aí fica x menos a primeira raiz, v0 ao quadrado sobre g, vezes x menos a segunda raiz, que é o quê? v0 ao quadrado sobre g, só que negativo, né? Aí menos com menos dá mais. Você vai multiplicar todos os termos, vai chegar numa equação, vai dar trabalho, porque vai ficar v0 a quarta, mas não tem problema algum. Aí o que vai acontecer? Esse k aqui seu, ó, você vai substituir de tal forma que o último termo, o termo sozinho, tem que ser isso aqui. Tá? Então você vai ver que ele vai ter que ser negativo para você chegar. Beleza? Então quem quiser fazer e comparar comigo depois, por favor. Eu vou fazer então. Oh, meu Deus do céu. Olha lá, então k vai ficar igual, ó, x vezes x dá x ao quadrado. Só que aqui, você não tem o produto da soma pela diferença? Sim, né? Então vai ficar o quê? Menos v0 à quarta dividido por g ao quadrado. Certo? Quadrado do primeiro, né? Aí menos o quadrado do segundo. Então esse k aqui, ele vai ter que ser um número de tal forma que, ó, isso aqui é o meu termo central. Tem que ter a v0 sobre g. Então olha só. O meu k vezes v0 à quarta dividido por g ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a v0 ao quadrado dividido por 2g. Só que daí ele está negativo aqui, né? Então você mantém. Então olha só, vou cortar o que dá para cortar, tá? G quadrado com g vai embora, o v0 à quarta com o v0 ao quadrado vai embora, aí sobra 2 aqui, né? Portanto, quem que vai ser o meu k? O meu k vai ser, esse g passa lá em cima, aí esse v0 ao quadrado passa aqui embaixo, eu já tinha o 2, né? E ele fica negativo. Então pronto, aí você coloca o k, isso aqui no lugar, e você substitui. Então o y fica menos g sobre 2v0 ao quadrado. Aí isso aqui, x ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por g ao quadrado. Aí você faz esse motivo, tá? De novo, você vai decorar? Não, é mais feia que a outra ainda. Sim, com certeza. É se ele perguntar em casos muito específicos, mas não vai. Qual que é a parte importante da parábola de segurança? É você saber para que ela serve. No máximo, ele atinge aquela região. No máximo, tá? Mas você viu, dá para dificultar o tanto que você quiser. A física é exatamente assim. Então, você aprende a parte normal, né? Aí ele pode ir aumentando a dificuldade e dá para aumentar bastante. E é por isso que ela é legal, né? Se fosse sempre a mesma coisa, não teria graça. Certo? Parágrafo de segurança? Tranquilo? Beleza. Então, ó, tô fechando a teoria, tá? Então, vimos tudo que pode aparecer de lançamento, tanto horizontal quanto oblíquo.